eu fiz a prova da UBMAP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E passei para a segunda fase. Né? A UBMAP, para quem não conhece, 5% dos alunos da escola, né, 5% com melhores notas, avançam para a segunda fase. E ali é feito, né, nessa segunda fase, normalmente passam 1 milhão de alunos em todo o Brasil, e aí é selecionado as melhores notas para receber medalha de ouro, prata, bronze e menção honrosa, respectivamente. E eu passei para a segunda fase e fui premiado com uma menção honrosa. Ou seja, fiquei no top 60 mil ali. Ah, que legal. Porém, eu, né, na época também não tinha a mentalidade que eu tenho agora, não valorizei muito aquilo porque para mim era um pedaço de papel. Foi meio que uma decepção por não ter conseguido a medalha. Mas a minha mãe, meu Deus do céu, ela, ficou super feliz, tanto que a todo mês na escola ver se tinha chegado. E no ano seguinte iniciou a pandemia. E aí, essa menção honrosa não chegou. Não chegou porque daí com a pandemia parou tudo, enfim. No ano seguinte, 2021, eu recebi a notícia que eu ia ter uma irmã mais nova. Ah, que legal. E aí, era o meu sonho da vida inteira. Ter uma irmã, né? Um irmão, enfim, que viesse. E aí, enfim, ali 2021, passou o ano de 2021, chegando, né, no previsto ali para o nascimento, uma semana antes, ela nasceu prematura. Porque, até então a gente não sabia, que na verdade minha mãe tinha uma trombofilia. E 8 dias depois veio a falecer. E esse certificado chegou na mesma data que ela faleceu. E aí aquilo despertou um negócio em mim. Eu falei, não, peraí, eu consigo mais. E aí, naquele ano, enfim, fiz a prova, mas não vou dar desculpa que foi por tudo que aconteceu, porque eu podia ter conseguido, mas de novo eu consegui a menção honrosa. E no ano seguinte eu disse, não, antes de sair o resultado, eu falei, esse ano eu vou me puxar. E comecei antes de sair o resultado, porque eu já sabia que não tinha ido tão bem. E aí comecei, dia após dia, às vezes 3 horas, às vezes 4 horas de estudo. E nesse período também comecei a atuar como designer gráfico. Como um extra. Eu gostava, sabia fazer, gostava e comecei. E naquele ano, passei para a segunda fase. E no dia de sair a premiação ali, aí sim veio a alegria. Porque aí eu fui medalhista de ouro. Dos 18 milhões que fizeram, fiquei entre os 500 primeiro. E aí, no ano seguinte, fui receber a medalha em Florianópolis, foi bem bacana, a gente foi com a delegação gaúcha, tudo mais. Foi sensacional e continuei atuando como designer. E naquele ano que eu fui receber a medalha, se não estou enganado, foi naquele ano, também teve Expo Amaral. E atuando como designer, tive a oportunidade de ir acompanhando um cliente meu. E me conectei com muitas empresas. E ali eu comecei a me apaixonar ainda mais pelo empreendedorismo. E comecei a entender uma coisa. Marau tem muitas empresas, muitos profissionais bons. Como é que a gente pode conectar tudo isso? E no ano seguinte, surgiu a ideia da Alfame. Primeiro, com essa ideia de que, se a gente estudar e se dedicar, a gente chega onde a gente quer, né? Fui a prova prática disso, né? A prova real, digamos assim. E, por ter tido esse conhecimento dentro das empresas e trabalhando junto a elas, que a gente podia unir tudo isso. E aí foi fundada a Alfame, que, para quem não conhece, na verdade, a Alfame é uma abreviação, né? É o FAME. No caso, é a Organização Franciela Argenta, que seria o nome da minha mãe, de mentoria empresarial. Então, foi fundada a Alfame Palestras e Treinamentos e estamos aí no mercado realizando os eventos corporativos voltados à educação empresarial. Prazer, tu tem mais uma nova fã. Que história bacana, cara. Que legal, que trajetória bacana. Tão novo, já tem uma página, um capítulo lindo para escrever num livro da tua vida aí. E eu queria saber quais os projetos que tu tem além da Alfame, assim, tu tem mais algo a desenvolver, tá desenvolvendo mais algum outro projeto, mais alguma outra atividade? Então, Jaque, quanto à parte do design, depois que eu abri a Alfame, eu parei com boa parte dos meus clientes, enfim, porque acabava sobrecarregando, era muita coisa, né? E eu ainda estudo, então ficava demais, não cabia no dia tudo isso. Mas mantive um que foi meu parceiro, esse que até fui junto com ele na Expo Amaral, então mantive, ainda trabalho junto com ele. E lá fora no interior, lá eu digo que é a minha paixão. A gente trabalha, a gente entende que o dinheiro é importante, mas tanto a Alfame quanto lá fora duas paixões que eu tenho, mas lá fora tem algo a mais que é a sucessão familiar, né? Então a gente atua com uma granja de aves, Ah, que legal. aves de corte. E essa granja, para mim, eu digo que para sair de lá, só se eu não tiver mais condições. Ah, que legal. Porque
Por mim, eu não saio. Então, tipo, tu ajuda a tua família a empreender lá dentro da granja também? E tu traz novidades para a área da rural ali também ou não? Sempre que eu posso, sim. Tá sempre... Atuando nesse ramo de educação, eu acredito que a maioria das pessoas que atuam nesse ramo são apaixonadas pela inovação, conexão. Então, a gente tem a oportunidade de descobrir muitas coisas. Então, o que a gente pode trazer para dentro, né, da granja, do empreendedorismo rural, digamos assim, a gente leva. Para facilitar também, né, a vida do Com certeza. trabalhador rural, é interessante, né? E a Alfame e as palestras e os eventos, me explica um pouco essa ligação. A Alfame só é voltada para esse tipo de atividade ou não? Não só palestras, né, e eventos maiores. Hoje a gente trabalha com palestras, cursos, treinamentos, workshops e temos projetos de cursos mais longos e projetos futuros. Claro, ainda não está, né, dentro do planejamento desse ano, mas para talvez o ano que vem ou os próximos anos, ter um espaço físico e começar a realizar trabalhos, né, cursos também na área infantil. Tanto que a gente tem agora o CEF, que é o curso de Educação Financeira Infantil, que terá uma abertura de turmas agora em maio. Que legal. Então, a gente realiza a educação corporativa, com palestras, treinamentos, cursos, eventos voltados ao corporativo, mas também temos a educação infantil. E a gente trabalha com educação, né, formação, desenvolvimento profissional e pessoal. Que legal. E quais foram os maiores desafios que tu enfrentou para começar a Alfame? Para começar, vamos lá. Falta de conhecimento do mercado, eu acho que foi o principal. Porque não de entender as empresas, mas de entender esse mercado que eu estava entrando. Porque aqui, a gente não tem uma empresa que faça isso. Então, assim, foi iniciado algo novo. E quando tu abre algo novo, tu se lança em um mundo de desafios. Então, a gente já se deparou com muita coisa nesse percurso que não estava dentro do planejado, muitos imprevistos que a gente não esperava, né? E descobrimos muitas coisas que não era o que eu planejei para esse setor. Então, a gente está aprendendo muito na prática, né?